Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tenex Podcast. No episódio de hoje, vamos bater um papo com o Nasgo, um YouTube de opinião barra comentário que atualmente conta com 4 mil inscritos. Bom, sentem, relaxem, peguem um café de vocês e bora pro vídeo. Opa, tudo tranquilo? Beleza? Primeiro é uma honra ser convidado aqui. A gente que agradece, né? Assim, acho que a primeira coisa que que eu acho legal de dizer é que o foco até pode ser os potenciais, mas acho legal também discutir como isso influencia a comunidade de comentários como um todo. Então, acho que um ponto importante pra gente falar também é como isso tá influenciando a comunidade de comentário. Porque é claro que essa é uma comunidade que existe há um bom tempo, ela não surgiu agora, e mesmo na época do Digo, quando a gente conversou com o Barça, ele disse que a galera já falava que estava fadado ao fracasso, que comunidade de comentário era algo que ia acabar. Então, imagina agora, né, que começou a aparecer muito mais canais de comentário e opinião. E foi com a iniciativa do Digo de produzir potenciais que a galera começou a se inspirar nisso e começou a produzir potenciais. Então, é como se fosse um marco, né? Foi um marco de comportamento. Não existia antes o potencial e agora virou moda. Então, acho legal discutir como isso influencia a comunidade como um todo. E ter como convidado o Nasgo para trocar ideia, porque ele é um youtuber relativamente grande da comunidade de comentários. Já tem 108 vídeos publicados. Acho que é isso, Nasgo? Acho que é por aí, né? Por aí. Conforme eu vou postando, eu vou excluindo os antigos. Que dá vergonha alheia. Eu sei como é, eu já tenho essa vontade, eu tenho tipo 15 vídeos, tá ligado? Então ele já é um youtuber experiente, ele já tá na comunidade faz um tempo, ele já conhece a galera, ele faz parte de uma geração que talvez que é anterior a essa, então acho que você não chegou a pegar essa época de potencial absurdo, não é, cara? Não. Eu comecei ali, o Digo tava postando o segundo potencial dele por aí. Os canais pequenos não estavam com essa mania de fazer potencial pra tudo. Não. Então, ele é realmente uma pessoa que tem como dar uma perspectiva legal pra gente de como as coisas mudaram com o tempo. Mas, então, cara, deixa eu te perguntar primeiro, conta só um pouquinho de o que fez você começar a gravar vídeo, só pra introduzir você pra galera também. Como você começou a gravar vídeo, quando você começou, de quem você se aproximou, porque a gente também, já depois disso, puxa pro papo comunidade, né? Conta como você teve contato com a galera. Beleza. Ó, eu comecei a mexer com a internet por volta do metade do ano passado. Aí eu fui lá, criei uma página no Instagram, comecei a publicar coisas relacionadas a anime. Eu curto bastante. Aí eu pensei, vou criar um canal aqui pra começar a ganhar um dinheirinho com isso, tá ligado? Aí só que você sabe como que é o YouTube, a questão de direitos autorais quebra muito. Então eu fazia um vídeo ali, tinha que ficar reeditando e cortando cenas ali que o YouTube proibia de colocar. Aí eu fiquei meio desanimado. Aí eu fui pro conteúdo de React. Aí eu vi que começou a dar bom, só que não era a minha pegada fazer aquilo lá. E eu acho que é um conteúdo meio vergonha ali, tá ligado? Você só fica ali reagindo uma parada. Daí ganhar dinheiro em cima do trabalho dos outros, né, cara? Literalmente. Também, nossa. E fora que eu não gosto de aparecer muito na câmera. Sim. Aí eu não lembro se eu vi um vídeo do Tio Sam ou do Wolf. Aí eu pensei, nossa, cara, achei interessante, gostei da opinião dele. E isso eu já tinha visto vários vídeos do Botão Select, vários outros vídeos assim, e fui me identificando, cara. Aí eu pensei, eu vou tentar fazer um. E nisso deu aquela bomba com a Mei-chan, a questão do Kits e ela e tal, o vídeo que o Kits fez. Aí eu pensei, vou comentar sobre isso. Fui lá e comentei, cara. Nossa, veio um monte de gente comentando no meu vídeo e tal. Eu pensei,
nossa, caramba, velho, um monte de gente gosta de ver esse tipo de conteúdo. Aí eu fui me aprofundando dentro dessa comunidade e fui conhecendo novos canais. O pessoal começou também a migrar para esse tipo de conteúdo. Conheci o Reds, comecei a ver outros canais, conheci o Hollywood e foi indo assim. Tá assim até agora. Conheço várias pessoas agora, tô conhecendo você, Jota. Nossa, é interessante isso, porque você vai se envolvendo dentro do YouTube e vai conhecendo muita gente que tá começando, que já tem uma certa experiência, vai pegando dica. E é basicamente essa trajetória minha. Tá, da hora, da hora. E, de fato, eu concordo. Cara, eu comecei no YouTube faz o quê? Um mês? Nem isso, um mês e meio, um pouco mais, um mês e meio. E a quantidade de gente que eu conheci, juro, eu fiquei assustado. Né? E a galera é super gente boa, super troca ideia, é legal, essa experiência é muito bacana. E, cara, deixa eu tirar uma dúvida. Você teve outros canais ou essa transição ela foi sempre dentro desse seu canal principal? Foi dentro desse primeiro canal meu. Pô, da Só hora. privei e excluí alguns vídeos lá. É isso que eu ia te perguntar, você excluiu os vídeos antigos? De React? Eu excluí. Não deixou nenhumzinho assim, tipo, saudosismo? Não, nenhum. Não. Dá Pô, vergonha que ali, dá vergonha ali, mano. Eu queria ver, Nasga, esse vídeo seu, cara, reagindo. Ia ser muito bom, mano. Não. Eu poderia usar ele futuramente como conteúdo no meu canal, reagindo aos vídeos antigos do meu canal, mas eu pensei, não. Pô, mas é difícil isso, cara. Esse é um react difícil de fazer. Tenso. A você mesmo. Tenso. Mas, cara, deixa eu te perguntar, você... Quando você excluiu esses vídeos, você já tinha um público no canal de comentário e opinião? Já foi mais ou menos uns 2 meses que eu cortei, eu joguei fora esses vídeos. Pô, fiquei curioso, cara. Era react do que você fazia? Como chama aquela parada que os caras fazia bastante em 2015? Só que é tipo uns memes de anime, tá ligado? Uns AMV engraçadinho de anime. Ficava reagindo aquilo Tô lá. ligado. Sei O Orochi já fez vídeo reagindo o disso Orochi também, eu fez acho. bastante isso. Basicamente era isso que eu fazia. Nossa, mas dá muita vergonha ali fazer aquilo lá. Cara, eu fiquei curioso de verdade, velho. Também queria muito ver isso. E por que, Nasga, você começou com React, cara? Você se sentiu confortável? Você viu alguém que você gostou de ver alguém fazer Na um React? verdade foi por view, tá ligado? Eu pensei, nossa, mano, esse conteúdo é muito fácil, deixa eu testar aqui. E realmente dá muito certo, tá ligado? Você ganha muita view, mas a sua cabeça não. A minha pelo menos não tanca isso, tá ligado? Fazer esse tipo de O coisa. YouTube começou a coibir um pouco isso, eu acho. Eu não tenho certeza. Eu conversei com o Jonas, ele viu que eu vi lá. E a questão do CPM lá cai bastante, sabe? O quanto que você ganha. Isso varia de acordo com o seu nicho também, né? Eu descobri isso recentemente, eu não sabia disso. Sim. O pessoal que faz conteúdo de como ganhar dinheiro, nossa, ganha muito. Eu imagino. O Ei Nerd lá deve estar ganhando uma puta grana, cara. Ganha. Ganha Esse muito negócio dinheiro, lá. muito dinheiro. Exato. Mas, cara, me conta aí. Então você começou a gravar vídeo... Desculpa. Você começou a gravar vídeo de opinião e comentário e começou a aparecer uma galera, mas você já tinha um fluxo de pessoas no seu canal. Então eu imagino que algum público que você tinha do React você conseguiu puxar para opinião e comentário. Então, quando você começou a postar os vídeos de opinião e comentário, como é que foi, tipo, o crescimento do público? Tipo, quando você começou a formar essa comunidade e quando você começou a ter contato com outros youtubers da comunidade de opinião e comentário? Cara, falar pra você, logo que eu fiz o primeiro vídeo de comentário, deu um boom estrondoso, sabe? O que eu tinha de antes, assim, que o pessoal me acompanhava, assim, entre aspas, assim, nenhum ficou, só ficou esse pessoal mesmo de comentário. Então, o que eu conheci ali, eu postei logo o primeiro vídeo, já veio o Marv, comentou assim, nossa, cara, eu quero migrar para esse conteúdo. Aí eu comecei a trocar ideia com ele aqui no Discord, aí veio o Desert, veio o Reds também, que ele fazia conteúdo estilo o Jake, e migrou para esse tipo de conteúdo aqui. Aí eu fui
fui conhecendo o pessoal, a gente foi interagindo, vendo como que fazia certinho os temas. Nossa, cara, e fui conhecendo as pessoas assim. Que legal, mano. Você foi aprendendo com os caras, né? Tipo, você inspirou o É, Red, você inspirou algumas pessoas que você conhece. E vocês migraram quase juntos e foi aprendendo um com o outro, né, mano? Muito bacana isso, velho. eu basicamente fui o que reunia a galera, sabe? Eu reuni a turminha lá. Que legal. Mas os que manja mesmo da questão de edição, que é bem mais evoluído que eu vejo que são eles, sabe? Só tive Mas, sorte, basicamente, nisso. não, mas, pô, quando você se junta, quando a galera se junta, tipo, um vai ajudando o outro. Assim, o cara que é bom em edição ajuda na edição, tem o cara que tem ideia legal pra thumb, tem outro cara que tem ideia legal pra título, né? Mesmo tema de vídeo. É Então, isso que é da hora, é isso que é da hora, velho. Às vezes essencialmente é uma você. comunidade, né? A galera interage, né? Tem uma troca dentro da comunidade. É Sim, legal sim, isso. isso que é bacana. Não tem aquela questão de, conteúdo exclusivo meu, tem que postar antes, assim. Tem um pessoal que é assim, que é mais isolado. Ah, tem que postar antes, porque também tem muito do que eu vejo o pessoal fala. Ah, tem que postar logo, tem que postar isso, tem que postar aquilo. Mas eu posto rápido, assim, de vez em quando alguma coisa, mas é sempre quando eu quero falar sobre o assunto. Tem vários temas que lançam aí, e eu também não curto falar, sabe? Eu Sim. concordo, eu concordo. Inclusive tem temas que eu evito falar, porque é um tema que eu não faço a menor ideia sobre o que é. Eu falo assim, melhor eu não falar sobre isso, mesmo que seja hypado, Uhum. Uhum. porque é melhor não falar nada do que falar coisa errada, né? Então, meio... Assim, às vezes você fica com preguiça também. Ah, não é um assunto que eu quero falar, então eu não vou nem comentar, tá ligado? exato, exato. Mas, cara, quando você começou a ter contato com essa galera, eu imagino que tinha, tinha um público de canal de opinião diferente do que tem hoje. Não o público que assiste, mas pessoas, produtores de conteúdo. Você tinha as pessoas que participavam da comunidade de canais de opinião era um outro grupo, porque ainda não tinha aquela influência do potencial e tudo mais. Você agora, como um youtuber que cresceu significativamente dentro da comunidade de comentário e opinião, você percebe alguma. Você percebe a diferença entre a comunidade de hoje e a comunidade da sua época e da época do Digo? Você consegue dizer se tem alguma diferença significativa no comportamento dos produtores de conteúdo? Em relação ao próprio conteúdo, em relação ao foco, em relação à qualidade de edição, de vídeo? Porque uma coisa que, assim, isso aqui é um raciocínio bem, bem leviano, bem por cima, bem superficial. A Cara, primeira. Não, pode falar. eu acho que, assim, sempre teve essa quantidade massiva de canais de opinião, sabe? Mas os caras, normalmente eu vejo um pessoal que dura no máximo 3 vídeos ali já tá desistindo. Teve Sim. vários que começaram junto É. comigo, aí eu ia lá dar uma conferida no canal do cara, o cara tinha excluído, bloqueado todos os vídeos dele e desistido. Tem bastante canal de comentário e opinião, mas a maioria desiste. É fato isso daí. Teve gente que começou junto comigo e já tá enorme, teve gente que começou comigo e já desistiu, tem gente que tá na mesma quantia. É, mais sobre a questão de diferença, eu acho que tem muito mais, vamos dizer assim, diguinho por aí, por conta da inspiração das músicas que ele coloca e tal, o pessoal acaba repetindo nos vídeos deles. Porque Sim. eu acho que ele deu uma crescida gigantesca de um tempo pra cá também, Uhum. e isso acabou afetando a molecadinha que acompanha ele. Ah, vou criar um canal também. Acho que é mais essa questão. Tinha menos diguinho antes. Assim, eu até acho que é meio natural você se inspirar em quem deu certo. Você fala, pô, cara, o canal do cara cresceu Sim. em um mês, foi pra 100 mil inscritos. O cara deve ter uma fórmula mágica. Vamos tentar fazer alguma coisa Não, não, sim. parecida. Não. Normalmente o pessoal é sempre assim, tipo assim, o cara deu certo, eu vou fazer também no meu. Talvez dê certo. É, É como base também eu uso isso. Só que eu
tipo assim, eu não uso só o Digo como base, entendeu? Eu pego vários outros YouTubers e tento montar o meu conteúdo. Sim, e isso é uma coisa que eu acho muito importante, que é o que você faz nos seus vídeos. Por exemplo, como eu te falei, a gente tinha conversado ontem, as suas thumbs, cara, elas trazem muita autenticidade pro teu canal. Muito. Então, pra quem tá... Antes de ver o teu conteúdo, eu bato o olho e falo, mano, eu sei quem é. E, pô, isso é legal. E assim, quando você olha, por exemplo, agora, na perspectiva de quem tá começando, ou mesmo na perspectiva do público que tá começando a conhecer a comunidade de canal de opinião agora, você olha pros grandes, por exemplo, o Digo, o Tio Sam, o Persima, o Abelha, que também deu um boom enorme, o Z, e aí você fala, porra, cara, tudo bem, esses são os caras da comunidade de canal opinião. Quando você chega, a primeira coisa que os caras que você vai conhecer são esses. Aí a hora que você começa a conhecer mais a comunidade, você começa a ver mais vídeos de opinião, você começa a curtir, aí você começa a ter contato com uma galera que é um pouco menor. Aí você vai ter contato com o Coelho, com o Stott, com você, e enfim, com vários outros. Mas, cara, a última camada disso, tipo, é a galera que tá começando agora. É a galera dos canais de opinião menores. Mas é nessa última camada que você encontra uma profusão enorme. E acho que é justamente pelo que você falou. Porque a galera dessas épocas anteriores, elas foram deixando de fazer. E só continuou quem deu certo. Só continuou quem cresceu. Sim, sim. Então, de fato, talvez seja uma ilusão, entre aspas, a gente achar que hoje a comunidade de opinião virou mato, virou capim. Talvez, de fato, sempre tenha sido assim. A diferença é que com o tempo as pessoas vão desanimando, as pessoas vão desistindo, e só vai ficando a galera que deu certo de cada geração, né? É sempre assim, nossa, era lotado. Quando eu comecei, um monte de gente começou junto comigo e pararam. Tanto é o primeiro vídeo que eu fiz lá sobre comentário, que foi sobre a Mei-chan, o tanto de canal que fez junto comigo, fez depois, o pessoal fez uma semana depois, já desistiu, só fez aquele vídeo. É que eu lembro bastante, sabe? É que o pessoal que quando vai criticar a comunidade assim, só analisa esses canais, sabe? Só analisa o pessoal pequenininho aí que faz 2 vídeos e desiste. Eles não olham um todo ali e não tentam ver a identidade de cada um. O pessoal tentando buscar mesmo sua própria identidade ali. Sim, concordo. Até porque não é fácil você construir identidade para um canal. Tipo, é um negócio que demora um tempo, né? Você precisa tentar. E aí as coisas vão se acertando com o tempo. E, cara, deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso. Você sente alguma diferença no conteúdo, tipo, no tipo de conteúdo abordado da galera de hoje pra galera da sua época? É engraçado falar de época, né? Porque faz pouquíssimo tempo. Muito pouco tempo, na verdade. Então. Eu acho que você fala dos canais grandes ou em geral a comunidade? Da galera que começou contigo, da galera que cresceu junto com você, e mesmo dos canais grandes, né? Porque quando você começou, quantos inscritos tinha o Digo? Você lembra mais ou menos? Eu acho que ele tinha uns 200 e poucos mil. Não Tá, lembro então. ao certo. Eu não Mas era conhecia mais ou muito menos bem isso. ele. Eu fiquei conhecendo ele bem mesmo depois do terceiro potencial dele. Que, o terceiro foi 300 mil. Bom, tudo bem, então ele devia ter uns 200 mil. E... Então, tipo, nessa fase, onde... Pô, faz o que isso? Uns 3 meses? Um pouco mais, talvez, uns 4 meses. Você... Você perguntou sobre a questão de mudança de conteúdo dentro da comunidade em si. Isso. E eu acho que cada vez mais está ficando apelativo essa questão de esse tal pedô, tá ligado? Não vou falar aqui porque vai cair no podcast e pode diminuir o alcance. Tal pedô, tal pessoa morreu, essas paradas assim. Eu vejo que tem cada vez mais acontecido isso. Isso por conta que os canais maiores influenciam os menores. É sempre assim que acontece. Mas antes, se você vê o conteúdo do pessoal antigamente, eles variavam bastante. O Wolf ainda continua variando bastante. A questão dele contar histórias e tal. O Digo, ele fazia bastante isso. Ele comentava sobre alguns temas bem aleatórios.
hoje em dia, como ele disse, ele tem um público maior, então a responsabilidade é muito maior. Então acho que é por isso ele meio que ele até falou lá numa entrevista com a dele que ele mesmo ele deixa no ar assim para você criar sua própria opinião ali. Ele só meio que comenta o que tá acontecendo. Meio E que eu da vejo- notícia, né? Eu não sei se eu meio que dá concordo notícia. muito com isso, na real. Tem ressalvas. Ele meio que faz isso, só que ele deixa no ar a opinião dele por dentro ali, né? Ele vai comentando, ele não, tipo assim, ele não fala sobre o que aconteceu e dá a opinião dele no final. Ele vai dando a opinião durante o vídeo, só que ele deixa meio que Sim. no ar. É bem construído o texto que ele faz, eu gosto bastante. Mas em si a questão de conteúdo, eu acho que cada vez mais tá ficando apelativo, né? Só pra chamar o público mesmo. Eu De vejo fato. isso. E uma coisa, assim, eu não tô na comunidade há muito tempo, mas então eu tô só, o que eu vou falar, só tô usando como base os primeiros vídeos do Digo. Cara, quando ele gravou da TV Globinho lá, e depois, tudo bem, teve o Exposed do Orochi, da mina dele, que falou um monte sobre ele, que foi quando o Digo deu o grande boom dele. Sim. Mas todos os vídeos, mesmo os vídeos que vieram depois disso, eles não são vídeos que necessariamente estão falando de assuntos hypados, né? Não necessariamente a galera tá falando, e assim, isso é engraçado. O que eu vejo hoje no canal de opinião é que, porra, um cara falou sobre um assunto hypado. Meu, todo mundo vai falar sobre o mesmo assunto hypado, falando as mesmas coisas. Cara, às Sim, vezes sim. a mesma opinião, até às vezes, tipo, Exato. 90% com a mesma opinião, sabe? Tipo, um Ctrl-C, Ctrl-V. É bem isso. O pessoal não pode ver uma tragédia ali que já quer comentar, já. Sim, cara. Exato. Não, eu acho, na real, cara, eu não acho que é um problema isso. Eu sinceramente Eu não também não. Eu também não, velho. Eu acho que o público acaba cansando. Você vai alcançar mais pessoas? Vai, mas o público seu ali vai. É bom mesclar. Eu acho interessante você mesclar um pouco do conteúdo que você faz. Quer fazer conteúdo que tá no hype? Faz. Mas lança um vídeo ali pra você interagir com o público que você conquistou. Porque senão Sim. você não vai prender seu público ali. Aí você tá lascado quando você, tipo assim, se cansar desse tipo de conteúdo, porque cansa. Cansa você ficar comentando sobre isso. É maçante. Aí você quer fazer um negócio mais pra agradar o seu público, você não vai ter público praticamente. É isso que acaba acontecendo. Uhum. O seu público é muito público do momento do hype, né? Tipo, deu uma treta Isso, com... Exato. E... Então, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que quando você agrega alguma coisa nova no que você tá falando, pô, legal. De fato, concordo com você. Eu acho que não dá pra ser só assunto hypado. Mas, pô, se você vai fazer um assunto hypado, agrega uma coisa ali, né? Fala alguma coisa diferente. sim, sim. Da sua visão daquilo, na verdade, né? Pode ser, exato, a sua perspectiva. Conta alguma experiência que aconteceu com você sobre aquilo, conta alguma história que aconteceu. É bem interessante. O pessoal meio que fica com preguiça de fazer isso, parece. Exato, é exatamente isso que eu sinto, cara. Eu acho que a galera. Não posso generalizar nada, é óbvio, mas eu sinto que grande parte dos canais de opinião, principalmente os canais pequenos, eles têm um desespero enorme por crescer. É tipo, é uma ansiedade de olhar pra quem tá no topo e falar assim, cara, esse cara chegou lá muito rápido, então eu também vou chegar lá muito rápido. Tipo, mesmo que eu pague com a minha alma, eu vou chegar lá muito rápido. E aí, vou fazer vídeo atrás de vídeo atrás de vídeo, não vou me preocupar com o que eu tô falando, é só vídeo. Isso perde um pouco a essência, né? Porque um canal de opinião, ele essencialmente é pra dar opinião. Eu acho isso é o bacana do canal de opinião, isso é o legal, você ter contato com opiniões diversas. Mas às vezes eu sinto que falta um pouco de opinião. Sim, um canal que é excelente sobre isso, eu vejo que é o Nilman. Ele passa a experiência dele, ele conta histórias, ele se baseia em livros para falar sobre determinado assunto. Isso que é o bacana. Às vezes não é nem pela edição da pessoa. A pessoa fica focado muito na edição também e esquece que o interessante de um canal de comentário e opinião é você conversar com o público ali em forma de vídeo, né? Sim, Contar. Da sua visão, não só do contar a história em si, tipo, da sua visão, mostrar,
tipo, embaseado naquilo, não só contar uma história em si, né? Sim, sim. Mesmo o Digo, ele faz isso, né? O que você falou. Eu tenho certas ressalvas em, às vezes, se esquivar, principalmente quando é um assunto mais bobo, entre aspas, assim, um assunto que não tem uma relevância moral muito grande, eu acho que tá bom. Eu acho que você vai contar a história, você vai permear a sua opinião ali no meio, e, mano, bacana. Agora, quando é um assunto que tem uma relevância que, assim, o influenciador digital, ele precisa se posicionar, porque quando você fala, por exemplo, sobre racismo, cara, é muito complicado um influenciador digital fazer um vídeo sobre racismo e não se posicionar a respeito. Porque você passa uma mensagem estranha. É a mesma história dos caras do Xbox Mil Grau lá, que quando eles foram no Flow, inclusive o Monark comentou justamente isso. Os caras chamaram não lembro se era o Tiff, mas bom, algum deles estava fazendo live e eles convidaram um inscrito pra participar da live. Aí o cara faz um comentário absurdamente racista. E os caras não falam nada. Cara, Sim. assim, tipo, você precisa se posicionar a respeito. Você tá deixando o cara livre ali pra falar com o seu público, né? Você Exato. tem um monte de gente te vendo e deixa o cara livre pra falar o que quiser ali, não dá nem Exato, bola. exatamente. Então, eu acho que existe uma certa obrigação moral do cara. Assim, se ele não quiser falar nada, ele não precisa. Tipo, se ele não quiser comentar o assunto, ele não tem. Ninguém pode obrigar ele a comentar o assunto. Mas se ele vai fazer um vídeo sobre o assunto, aí eu acho que já gera uma responsabilidade. Porque se o cara tá falando sobre o assunto, quer dizer que ele considera aquilo razoavelmente importante. Bom, então se posicione. E isso eu acho que também acaba valendo pra canais menores, não só pra canais grandes. Mas, então, esse jeito que o Digo tem de abordar, de dar a opinião dele, eu acho legal. Eu já vi vídeos dele falando sobre assuntos mais sérios, onde ele dá a opinião dele de forma mais séria. Mas o ponto que eu quero chegar é que eu vejo muito canal menor que tenta se inspirar no Digo, mas esquece da parte da opinião. Porque o Digo, ele conta a história super bem, né? Ele prende, você fica lá ouvindo, você fala, caraca, da hora. E a galera esquece que no meio disso tudo ele tá dando a opinião dele, de fato. E aí os vídeos vão ficando mais O pessoal se inspira muito no Digo. Só que nem eu falei, o Digo ele consegue dar a opinião dele enquanto ele conta a notícia. Ele vai fazendo aquilo lá, aquele esqueminha da hora que ele faz no roteiro, que ele dá a opinião, ele dá uma certa entonação em certo momento que ele tá contando a notícia e ele vai passando a opinião dele. Só que esses canais que estão aí tentando se inspirar no Digo, eles não conseguem fazer isso. E eles acabam só passando a notícia que acontece. E aí vem aquela onda massiva de canal que só dá a notícia e não passa a opinião. E aí, além disso, né, além da inspiração em relação ao próprio vídeo, pegou a moda do potencial, né? A galera, pronto, né? Vamos, já que é pra se inspirar no Digo, bora se inspirar no Digo e fazer literalmente tudo. Bora fazer o potencial. E aí, o negócio que eu percebi é que tipo, o potencial começou a, inclusive, tomar uma proporção maior que essa, né? No começo eu acho que era mais a galera estava mais se inspirando no Digo, mas depois começou a virar uma prática, tipo, normalizou, né? Assim, canal de opinião e comentário tem potencial como comemoração de meta. O que eu acho que é uma ideia legal. Mas, meu, tá tomando uma proporção completamente exagerada, velho. O que você acha disso, cara? Eu queria saber realmente sua opinião sobre os potenciais. Cara, eu acho que é meio. Não tem lógica, tá ligado? O Digo, a intenção dele era passar isso daí adiante. Ele sofreu bastante para crescer o canal dele antes, ele viu como que é difícil, e ele queria tentar ajudar o máximo de pessoas possível, como ele conseguiu o 100k, ajudar as pessoas a chegarem lá. Aí você pega e vê um canal que recém fez 100 inscritos, fez 50 inscritos, tá fazendo potencial adoidado, velho. Qual o significado disso? O cara tá ali por causa de visualização. É o pensamento que eu vejo na cabeça desse pessoal aí que faz potencial com 50 inscritos. Vai dar visualização, então
se eu conseguir colocar o máximo possível de pessoas aqui nesse potencial, eu vou conseguir esse tanto de visualização. Eu acho que eles pensam assim, né? Não é possível. Não, eu Porque, concordo. porque tá lotado. Se você digitar potencial no YouTube e colocar data mais recente, você vai ver a quantidade de canais. É um monte. incrível. Cara, um negócio que eu acho interessante também é que o que acaba acontecendo, tipo, o efeito que isso gera é uma autorreferência da comunidade de canal de opinião. Então, pô, eu vou fazer um potencial aqui porque eu quero conseguir inscrito. Só que os inscritos que você tá conseguindo fazer no potencial com 50 inscritos são mais inscritos da própria comunidade de opinião. Tipo, você não tá conseguindo atingir alguém que tá fora. Tipo, você fica preso num círculo. E, mano, você vai ficar ali, velho. Você tá fazendo vídeo pra sua própria comunidade. E por mais que isso seja legal, tipo, a ideia é você fazer vídeo pra atingir outras pessoas, né? Sim, fazer com que pessoas novas conheçam esses canais. Exato. Aí você Sim. pega também e coloca canal maior que o seu lá no potencial. Nossa, é lotado. Eu dou risada. De fato, é engraçado. Eu participei de um potencial que o cara pediu pra eu comentar sobre um canal que tinha o triplo de inscritos dele. Ele tinha, acho que 100, e o cara Caraca, tinha. mano. Não, é bizarro, tá ligado? De fato, assim, a ideia do Digo, cara, eu acho muito nobre. Tipo, eu realmente admiro muito o Digo pelo que ele fez. Porque quando ele fez, mano, partiu dele, né? Foi, mano, quero ajudar. Só que, cara, isso se desvirtuou totalmente, cara. Completo. Sim. Cara, não faz sentido. É tipo, eu vou gravar um vídeo pra promover o Felipe Neto, né? Eu vou dar uma força pra ele ali. É bem isso. Então. Mas. Assim. Acho legal o entrosamento que a galera tem. Mas. Ao mesmo tempo, eu me preocupo com a essência do que é um canal de opinião. Mesmo olhando pra comunidade gringa de canal de opinião, eles também têm problemas, claro, nenhuma comunidade é perfeita, Uhum. mas lá a galera tem um apego maior pela opinião, né? E, assim, a gente pode ficar... Aí tem uma outra história engraçada. Sabe aquela treta do Stott, do coelho? Não sei se você já deve ter acompanhado. Sim. Eu achei um negócio muito curioso, cara. A galera falando... Deixa eu ver se eu lembro direito. O coelho grava um vídeo falando que a opinião do Stott era ruim, que o Stott não dava opinião, que isso era um problema nos canais de opinião, que era opiniões fracas, que é basicamente o que a gente tá falando aqui. Só que, Sim. cara, eu tenho uma ressalva com tudo isso. Que é assim, a gente pode criar critérios pra dizer se uma opinião é boa ou ruim? Pode. Tipo, a gente consegue ter critérios objetivos pra isso. Não tem só aquele papo de, opinião é opinião. Tá bom, é verdade isso. Mas a gente também pode criar critérios pra falar se a opinião é boa ou ruim. Ok. Só que isso não importa tanto quando você tá falando do YouTube. Porque o público que assiste o Coelho é o mesmo público, tipo, não é o mesmo público que assiste o Stott. E o cara que assiste o Coelho quer ouvir a opinião do Coelho sobre o assunto. E o cara que assiste o Stott quer ouvir a opinião do Stott. O importante, e a ressalva que eu faço e que eu tentei fazer, tipo, a nossa conversa inteira aqui, é que exista alguma opinião. Tipo, tem que ter alguma coisa, tá ligado? Senão, você é um canal de notícia. E cara, essa treta que acaba gerando também por causa disso, não sei, é um negócio que também me preocupa. A galera tem canais de opinião que emitem opinião, que eu acho que é o mais importante. Só que quando a pessoa faz isso, também ela é taxada de irresponsável. Nossa, como você... Olha o que você falou, que absurdo, você pensa diferente de mim. Então eu também entendo que essa prática, ela acaba fazendo com que as pessoas fiquem com medo de dar a verdadeira opinião delas. Sim, tem bastante. Eu, quando eu faço um vídeo assim, mais polêmico, assim, que nem a questão. Lembra do. Não sei se você chegou a ficar sabendo quando o Castanhari ele compartilhou um vídeo compartilhou um compartilhamento lá do site do Xizinho lá no Twitter. Não sabia Não. disso, né? Teve um inscrito dele que publicou o vídeo dele lá, porque o YouTube tava lascando. Aí ele falou assim: eu vou compartilhar esse vídeo aqui vou compartilhar o link aqui no Twitter.
se alguém postar lá. E postaram. Aí ele compartilhou o link. Aí um monte de canal de opinião foi lá e começou a criticar ele e tal. E eu já não vi, porque tem bastante criança que acompanha ele e tal. Aí eu já fui meio contrário a isso, tá ligado? O pessoal tava querendo cancelar ele por causa disso e eu fui ao contrário. E teve um monte de gente que só seguiu a onda, tá ligado? Não se questionou. E quando eu falei sobre isso, o pessoal, putz, mano, é verdade, velho. Se for parar pra pensar assim, ele não tem tantos inscritos criança lá no Twitter, e o Twitter é um lugar doentio se você for parar Sim. pra ver. Muito. Pra ter criança lá. Não, o Twitter, mano, é o caos da internet ali, mano. Então, se tiver Negro da criança lá, internet. e se tiver criança lá, pelo amor, tá ligado? É, com certeza tem, né? O que não Não, falta não, no Twitter é é, criança. Mas É, tem, tem cara, na criança. verdade. E eles sabem muito bem o que eles fazem lá. Então, Sim. eu achei meio estranha a opinião do pessoal só seguir uma linha assim, sabe? E, cara, eu acho isso muito importante. Então, assim, né, só colocando os 3 pontos que eu acho importante, resumindo aqui. Canal de opinião precisa ter opinião. Só que canal de opinião não pode ter medo de ter opinião. Né? Sim. É meio paradoxal, mas e acaba até se tornando um pouco compreensível quando você vê um canal de opinião não dando opinião. Por mais absurdo que seja. Porque a galera tem medo, e quando dá opinião, acaba virando uma linha de raciocínio. Todo mundo fala a mesma coisa. Porque fala, se eu falar diferente, ou eu vou ser criticado, ou a galera não vai me assistir. Sim. Só que eu acho que isso descaracteriza totalmente a ideia de uma comunidade de canais de opinião. Porque o ponto é justamente a pluralidade. O ponto é justamente você ter contrapontos. Sim, cara. Né? Quando você pega pra fazer um vídeo de opinião ali, primeira coisa, você vai ver o assunto, daí você vai analisar. A minha opinião é essa. Aí eu sempre, quando eu vou passar minha opinião, eu penso, cara, deixa eu pensar certinho aqui se é a melhor escolha assim, tá? Se pensar dessa forma. Aí eu vou jogando contrapontos ali, eu vou perguntando por quê daquilo, pra reforçar meu vídeo ali e não ter contraponto, sabe? Se a pessoa Sim. falar, mas tem isso, tem aquilo, eu vou lá nos comentários e falo. Se eu esqueci de passar isso daí no vídeo. Porque tem vídeo que eu mesmo faço que é bem raso de vez em quando. Quando não é um assunto. Quando eu vejo que é um assunto mais polêmico, assim, é um assunto que eu tô mais por dentro, assim, eu tento falar o máximo possível. Mas de vez em quando eu erro também. Então, é que eu converso com o pessoal também nos comentários ali e tal. Mas eu vejo muita gente que não faz isso, tá ligado? De não ter aquela opinião formada ali e tentar defender a opinião dela, sabe? Defender o ponto dela ali. A visão dela daquela situação toda, né? Sim. E também se abrir ali a novas opiniões e tal. O pessoal só segue fechado no que Uma linha tá só de acontecendo. raciocínio, né? Às vezes não tem nem opinião, só tá seguindo ali o fluxo no Ctrl+C, Ctrl+V. E assim, cara, eu concordo. Você não precisa fazer vídeos... Mano, eu concordo literalmente pra caramba com isso. Nem todo vídeo, na verdade, com certeza, você não pode ter todos os seus vídeos sempre absurdamente profundos. Porque vira uma coisa muito maçante. Você vai falar sobre um filme, mano, aí você vai pegar a teoria do cinema, você vai citar um monte de diretores, de técnica de filmagem. Tipo, cara, pelo amor de Deus, nem todo vídeo precisa. Mas de fato, quando você vai abordar um assunto mais polêmico, mano, é necessário um pouco de pesquisa, né? E assim, a pesquisa, ela pode ser feita para defender o que você acha. Sim. Não necessariamente para defender o que todo mundo acha. É claro, né? Aqui tem uma ressalva para discurso de ódio. Eu não tô dizendo que se o cara acha, se o cara concorda completamente com os discursos racistas, ele precisa sair defendendo isso. Não, mano, isso é crime. Né? Tem limite para liberdade de expressão. E então eu sinto que falta isso. Eu sinto que falta esse empenho em produzir um bom contraponto, né? Essa quebra do medo. Tipo, pô, não precisa ter medo de dar sua opinião. Vai lá, cara. Se você discorda, vai lá e fala que você discorda. Faça um vídeo. É pra isso que serve. Né? Essa é a essência de um canal de opinião. Sim. Mas também tem aquela questão. Acho que
o pessoal tem um pouquinho de receio de falar da comunidade. E quando fala, o pessoal fala de uma forma bem rasa, assim. Tipo assim, o pessoal fala uma coisa, só que não dá o ponto dele sobre aquilo. Em questão da comunidade, o Coelho, ele falou ali sobre o Stott, ele criticou a comunidade. E é uma questão também bem difícil de você se comentar, que é falar em si da comunidade. Porque sempre quando você fala da comunidade, você dá exemplos e você não dá pontos específicos sobre aquilo ali, você acaba se ferrando. Aconteceu com o Rei, aconteceu agora com o Coelho, e aí é uma coisa meio tensa de se ver, tá ligado? Porque quando o cara ele vai criticar algo, ele tá criticando o conteúdo que a pessoa tá fazendo ali, entendeu? É muito bizarro isso também. De fato, isso é tenso. Ainda mais, imagina assim, um canal de opinião resolve gravar um vídeo apontando todas as características negativas que ele encontra no vídeo do Digo. E olha, se o cara parar pra gravar um vídeo assim, tipo, bom, o cara pode fazer um bom vídeo falando sobre isso. Porque o Digo é humano, né? O Digo não é perfeito. E dependendo da perspectiva que o cara abordar, ele pode conseguir achar defeitos. Sim. Só que ninguém vai levar isso em conta, cara. Tipo, a galera vai cair matando em cima dele porque, bom, ele falou mal do Digo. Existe um fanismo que é assustador. Demais. Eu não sei, é assim... São literalmente ídolos. A galera cria ídolos e mata e morre por eles. Eu também acho bizarro. É bizarro, problemático. É bizarro, é isso, é bizarro. É bizarro. Eu achei estranho, tá ligado? Eu vi o que aconteceu lá com o Adam TV. O Digo fez... Um dia atrás lá, o pessoal tá tudo descendo a lenha no Adam TV, nos vídeos dele. Tudo zoando lá, ele e tal. Só foi o Digo fazer aquele vídeo lá. O pessoal não foi nem ver lá direito o vídeo dele pedindo desculpas. Já foi lá tudo... não sei o que. Continua, cara, não sei o que, tal. E eu vendo aquele vídeo lá, pedido de desculpa dele, ele meio que se sentiu na obrigação de fazer aquilo lá, sabe? Exato. Era o pessoal foi só seguindo a massa, tá ligado? Seguiu só o que o Digo falou e já era. Eu concordo. É bizarro. Assim, partindo do público, eu até entendo mais isso. Porque nem todo mundo que tá ali no canal do Digo, né, a fanbase do Digo, ela não necessariamente tem contato com outros canais de opinião, ou com outros canais. Às vezes a fanbase do Digo é a fanbase do Digo, tipo, a galera gosta do Digo, ponto, acabou. Então eu até entendo que eles sejam mais influenciáveis pelo Digo. Aí se a gente for discutir isso, a gente vai também derivar muito. Mas, ok, eu compreendo que eles sejam mais influenciáveis. Agora, quando os próprios produtores de conteúdo começam a idolatrar o cara e começam a fazer com que o seu conteúdo varie em função dessa idolatria, nem sei se idolatria é uma palavra que existe, não sei, mas começa a fazer variar em função dessa criação, mano, começa a ficar muito problemático, porque você nunca vai questionar o cara. Toda opinião que o cara deu, você nunca vai dar uma opinião contrária do cara, porque você vai ficar com medo. Então é bem complicado, cara, Muito, né? Realmente complicado. É realmente complicado. Então, mas a gente... E o pior, cara, é que eu não consigo nem pensar... Assim, foi um negócio tão orgânico, né? Isso foi acontecendo com o tempo. Eu não consigo nem pensar em alguma coisa. Eu não consigo nem pensar em uma solução, entre aspas, assim. Eu não consigo pensar em um jeito que a comunidade possa mudar. Tipo, não é um problema que você resolve com meia dúzia de palavras, né? Virou um problema da estrutura da própria comunidade de opinião. Sim, é que tem bastante criança que acompanha a comunidade, né, cara? Você pega qualquer um aí que tem um público legalzinho, você vai olhar no YouTube ali, no gráficozinho de idade ali, você vai ver que a maior parte é mais 18, mas a maioria você vê ali que é criança. Com certeza. Nos comentários. Sim, com certeza. Com certeza. É muita criança que acompanha. E criança é facilmente induzida. Você vê aí pelo Felipe Neto, né? A tropinha dele que ele tem no YouTube. O cara tem um exército, velho. O cara tem um exército. O cara é realmente um exército. Querendo ou não, canais de opinião tem muita criança no meio. Esses tempos atrás, o próprio Rochinho, ele tava pistola por causa que
tinha muita criança acompanhando ele, até na Twitch lá, né, cara? Eu vi isso, ele fez uma... A conta do Twitter dele foi banida lá por causa da treta do K-pop, eu acho que foi por isso. Aí ele tentou uma outra comunidade, uma outra rede social, que eu não lembro qual que é o nome O agora. Reddit. Acho que foi. Acho que foi. Mano, ele falou, não dá, cara. Não tem condição. Dá, mano, tem muita criança no meio. Tem um público legalzinho, assim, que tem uma certa mentalidade já formada, mas tem muita criança que é facilmente induzida ali e vai seguir aquilo ali, a regra, tá ligado? Não entende que é humor. E vai proteger em 7 chaves, sabe? O que o É, cara falar, protege. eles vão defender tudo que é rede social, né, mano? Vira o pai da criança, tá ligado? Sim. Deixa eu proteger meu pai aqui, Tipo meu isso, pai cara. virtual. O pior é que é exatamente isso, cara. É, Os caras dão a vida, assim, mano. Sim, não, mano. não sei, é incrível, né? Pô, o cara tá ali, o cara faz vídeo bacana, mas a galera não tem um contato que não seja esse, mas já é suficiente pra virar família. Assim, não toca nele, o que ele fala é regra. É complicado isso, mano. É realmente complicado. Ainda mais quando quando a maior parte desse público é criança. Porque Sim. não dá nem pra você tentar criar um diálogo, né? Se é um cara de 40 anos, você fala, não, cara, não, tá, você já tem idade pra entender algumas coisas. Uma criança de 12 anos é complicado porque, meu, é quase que esperável, né? Dela, esperável, desculpa. O que eu vejo bastante, tipo assim, eu acompanho bastante o canal do Nilman, daquele bueiro aberto do Universo 25, não sei se você já assistiu. Já. É um público mais velho, então você vai ver os comentários ali, é uns comentários grandão, assim, a pessoa passa o ponto dela e tal, eu acho interessante isso. Mas vira e mexe você vê outros canais, assim, que tem uma certa popularidade bem maior, assim, porque não é um público, vamos dizer assim, um público mais velho. Nossa, velho, é só criança comentando ali, tá ligado? É só uma molecadinha falando, nossa, é verdade isso, não sei o que, pensando assim e tal. Você vê que é criança comentando. Não, completamente. Tem uns comentários totalmente absurdos. Você fala, nunca, cara. E eu vi também a treta que teve com o Coelho e com o Stott. O Coelho fez o vídeo dele, aí você ia ver lá os comentários, o pessoal, é verdade, comunidade não sei o que, não sei o que. Aí o Stott lançou o vídeo dele, aí eu fui ver o vídeo do Coelho de novo, né? Fui ver os comentários. Um monte de comentário editado ali, cara. Muito engraçado. Caraca, mano. Velho, nossa. Caramba, eu não cheguei a fazer isso. Eu devia ter feito isso. Perdi essa oportunidade. Não, Se bem que ainda deve dar. Acho que o Coelho ele removeu o vídeo, né? É verdade. É verdade. Eu fui numa live dele depois que ele. Depois de toda essa treta, ele fez uma live que ele ficou desenhando lá, trocando ideia com a galera. E. Até o Tio Sam entrou na live, inclusive. O Tio Sam entrou lá, falou todo decepcionado com você, alguma coisa assim. E vazou. O cara ficou, mano. Mas ele fez merda ali, velho. Eu acho que a crítica é completamente válida, mas você não precisa direcionar essa crítica a uma pessoa, porque aí vira um ataque. Vira um ataque, mano. Tipo assim, eu falando aqui, você está conversando comigo, mas seu canal é uma porcaria, tá ligado? E não falar o porquê, tá ligado? O cara não falou o porquê, e ele ainda faz a mesma coisa, nossa. Ele queimou ali, velho. E outra, ele fala que o canal do cara, assim, os pontos que ele aborda, né, de falar que, pô, é problemático fazer um vídeo rápido, é problemático não pesquisar, tudo isso é verdade. Só que quando você atribui isso a uma pessoa, você precisa ver se o que ela faz se encaixa dentro disso. E, cara, não necessariamente fazer um vídeo rápido significa que o conteúdo não tem qualidade. Tipo, os vídeos do Stott, dos que eu vi, pelo menos, são ótimos. Nunca vi nenhum problema ali. Então a crítica do Coelho foi um pouco sem fundamento mesmo ali, né? Ficou parecendo que ele não tinha o que comentar, tá ligado? Ele mandou aquilo lá de graça. Porque eu converso com ele, eu nem esperava que ele ia fazer uma coisa dessa, tá ligado? O cara ele lançou do nada ele lançou uma dessa. Mano. Exato. O pior, mano, é que me pegou muito de surpresa. Tipo, quando eu tava vendo o vídeo dele, foi tragicômico. Eu dei risada, porque eu falei, mano, do nada o cara falou do Stott, tipo, do além, assim, o cara invocou, ele spawnou o Stott ali.
sacou uma faca e apontou pro Stott aqui. Você vai ser a vítima agora. Você é a vítima, mano. Do nada, Tem do Tenho nada. que dar exemplo. Tenho que dar exemplos. Vamos usar o Stott aqui danado, né? Eu fiquei pensando, tipo, como é que ele decidiu falar do Stott, né? Eu achei curioso, isso é do nada. Também Vamos pensei- apontar eu pra pensei até alguém hoje ali nisso. aleatório. É bizarro, mano, isso daí Foi que ele engraçado, fez. foi engraçado. Eu fiquei, tipo assim, eu tava assistindo meio de boa, assim, né? É, uma crítica à comunidade, interessante e tal. Aí do nada ele mandou um Stott. Ixi, que é isso, cara? Que isso? De Eu acho que fato, quando foi você engraçado. botou a parte que ele falou do Stott, você falou, ei, lá vem, né, Nasco? Você já pensou, caraca, o que ele vai falar, mano? Não, eu pensei, fez merda aí, fez merda. Foi engraçado, foi tragicômico, mano. Demais, mano. Foi, Me pegou foi. muito de surpresa aquilo ali. Foi, nossa, fiquei surpreso. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala aí, cara. De curiosidade. Você já pensou, ou você ainda pensa em gravar um potencial? Cara, com 100k, mano, acho que se eu chegar a 100k e quando eu chegar a 100k, eu acho que nem eu acho que vai estar tão hypado essas paradas assim, eu acho que nem vou fazer. Eu prefiro muito mais, tipo assim, olhar os canais que eu curto bastante, assim, que não tem tanto reconhecimento e, tipo, fazer um collab com o cara, tentar apresentar ele pro pessoal, sabe? Fazer bem individual. Então, eu Sim. não Bacana, vejo, bacana. não vejo Bacana. muito interessante trazer um vídeo só para divulgar outros canais. Eu já cheguei a fazer com canais femininos numa época aí que tava faltando, então eu peguei Muito fiz bom assim, esse ó, vídeo. existem vários canais aqui de mulheres, aqui, ó, joguei aqui para vocês, pronto. Foi basicamente esse o vídeo, entendeu? Mas eu concordo com a ideia. Assim, uma coisa que eu tenho. É engraçado até falar isso porque eu tenho 100 inscritos. Mas se algum dia eu conseguir fazer meu canal crescer e chegar à marca dos 100 mil, eu queria poder retribuir, né? Eu queria poder ajudar. Porque é difícil, cara. O YouTube é um negócio. É difícil crescer. Mas eu concordo contigo que não precisa ser necessariamente com potencial. Eu penso nisso também. Acho a ideia do potencial legal, que o Digo teve e tudo mais. Mas acho que de fato tem outras formas de ajudar que talvez sejam tão nobres quanto o potencial. De gravar um Sim. collab, de divulgar no próprio Instagram, de dar uma força É. moral pro cara, de ajudar com a Jogar edição. ali na comunidade. Exato, Sim. apresentar o cara pra uma galera. Mano. Eu- É bem eu- mais interessante você apresentar o cara ali, um cara específico ali, porque o público vai ser bem mais impactante aquilo ali pra tal pessoa. Sim. Então, eu acho que assim, a mensagem que fica de todo esse podcast é: dê uma segurada no potencial, não desvirtuem a ideia, não tem motivo pra criar uma autorreferência dentro da própria comunidade. Canal de opinião tem que ter opinião. Não tenham medo de dar opinião, porque é diferente da maioria. Pesquisem, falem o que vocês acharem que deve ser dito, com responsabilidade sempre, né? Óbvio. Nossa, tô parecendo coaching aqui agora, né, cara? Ficou meio estranho isso. Fala tendo esse discursinho, né, cara? Resumir a ideia aqui, cara. Ficou feio, ficou feio. Um monte de criancinha sentada assistindo assim. tá ligado? Exato, como anotando. Tudo bem. Bom, não vou nem continuar fazendo o resumo, porque ficou estranho. Mas, cara, muito obrigado pela sua participação, por trocar ideia com a gente sobre isso. Eu acho que é um assunto muito importante pra falar. Muito. É um vídeo mais direcionado para a própria comunidade de comentário e opinião e para quem acompanha. E também comentar, cara, que, tipo assim, se você se identificou com isso que a gente comentou aqui, você tiver no começo, cara, é sempre assim, no começo é assim, cara, você vai achando aos poucos, criando sua identidade dentro do YouTube e demora. Eu, por exemplo, eu tô buscando sempre achar mais a minha identidade e tentar ser único. E isso daí vem com o tempo. Tem vários canais que estão começando aí e levam isso que a gente fala aqui como algo que dói no coração deles, né? Que eles estão começando. Mas a questão é você não ficar instável naquilo, tá ligado? Ficar postando e não tentar evoluir. A questão é você tentar evoluir sempre. Eu evoluí, eu era uma porcaria falando antigamente nos meus vídeos e vai evoluindo, cara.
Eu Acho que é concordo. isso. Concordo. As pessoas precisam, assim, isso vale pra todo ser humano em qualquer área. Humildade é um negócio muito importante. Porque Sim. sem a humildade você fica estagnado. Pra você reconhecer o erro e mudar, tipo, dói. Claro que dói, né? Todo mundo tem ego. Mas é importante você conseguir falar, não, tem razão, isso não tá dando certo, eu sou ruim nisso, eu preciso melhorar. Aí sim você começa a entrar naquela rodinha de mudança, né? Sim, sim. Então eu concordo totalmente contigo. Então, cara, é basicamente isso. Muitíssimo obrigado pela sua participação, de verdade, foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado eu por ter me chamado aqui, cara. Imagina. Muito gratificante conversar aqui com vocês. Tá sempre convidado, cara. Quando você quiser aparecer, vai ser uma honra de receber. Cara, só chamar, só chamar. A gente Com não pode certeza, mano. oferecer muita coisa em relação a café, água. Ou um suco. Mas, bom, mesmo assim, tá convidado. Opa. Bom, meus amores, a entrevista fica por aqui. Muito obrigado a todos por assistir até o final. Valeu, Nasgo, pelo papo, irmão, pelo seu tempo. Bom, o link dos canais de todos os participantes dessa entrevista vai estar aí na descrição. Bom, muito obrigado a todos e até a próxima xícara de café.